Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, pessoal, como é que vocês estão nesse dia de hoje? Tão bem, tão mal? Sempre estão deixando aqui embaixo nos comentários aí, para que eu sempre possa estar sabendo aí como é que vocês estão nesse dia de hoje, pessoal. Então, pessoal, hoje eu venho aqui, volto para vocês aqui a trazer vídeos aí depois de um bom tempo aí que eu tô sem postar vídeos aí. Quem é mais frequente no canal deve ter notado que eu desapareci aí por um tempo, mas tô voltando aí, tava resolvendo algumas coisas aí, como alguns assuntos aí sobre alguns ajustes aí no canal, inclusive algumas coisas aí sobre o clube de membros aí que eu tô pretendendo implementar no canal aí, o clube de membros aí, que futuramente talvez eu implemente, mas por enquanto eu ainda tô vendo o que que eu posso fazer, o que que eu posso entregar para vocês aí em troca das assinaturas. Mas vou deixar essa conversa aí para outra hora. Hoje eu venho trazer aqui para vocês mais um multi-react aí, dessa vez com 16 reações aí, das continuações aí, dois vídeos lá do Guilherme Analisa. Dessa vez eu trago o vídeo lá da Caixa de Pandora aí para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? É realmente muito bom esse vídeo, como todos os vídeos do Guilherme realmente são. Então, como já é de costume, eu sempre peço aí para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal aí, se vocês não forem inscritos aí, para tá me ajudando aqui. Então, não vou me estender muito aqui porque eu demorei muito para voltar a trazer vídeos e alguns de vocês devem estar com saudade dos vídeos aqui do canal. Então não vou me estender muito aqui e já vou começar o vídeo aqui o mais rápido possível. Então, eu vejo vocês na finalização do vídeo aí, dando a minha opinião aí sobre o que eu achei do vídeo. Então, fiquem agora com o Multi-React, pessoal. Você sabe que os povos antigos eram machistas quando eles escrevem uma história onde a pior punição para a humanidade é a criação da mulher. Durante o reinado de Cronos, o pai de Zeus, havia um deus titã chamado Iápeto, que por sua vez teve dois filhos que são muito importantes para essa história: Prometeu e Epimeteu. E se você tem mais de 12 anos e você riu dos nomes deles, você devia ter vergonha. A relevância desses dois personagens vem do fato de que eles criaram os primeiros seres vivos. No caso, Epimeteu ficou responsável por criar os animais, enquanto Prometeu criou o homem. E quando eu digo homem, é literalmente, só tinha homem, festa da salsicha total. De qualquer maneira, a humanidade tinha uma vida tranquila, sem guerras, sem doenças e com comida em abundância. E como eles não morriam de velhice, não havia necessidade de reprodução. O que não significa que a vida deles era perfeita, porque Zeus, com seu complexo de superioridade, não permitia que os humanos se desenvolvessem. Eles não tinham nem acesso ao fogo. E isso deixava Prometeu muito triste, porque ele realmente amava a sua criação. Ele queria ver o progresso da humanidade. Mas Zeus deixou estritamente proibido que qualquer um entregasse o fogo aos homens. E você pode interpretar isso como uma metáfora, porque enquanto os animais eram dotados de força, velocidade, asas, garras, o homem não tinha nenhuma habilidade que realmente o tornasse especial. E por isso Prometeu, que sempre desejou o melhor para a humanidade, queria que eles tivessem o dom mais importante de todos: a inteligência, sendo representado nessa história pelo fogo. Então o Titã decidiu que, mesmo indo contra a vontade de Zeus, ele iria presentear a sua criação com o que ela mais precisava. E para isso, entrou furtivamente na forja de Hefesto, roubou o fogo e entregou-o para o homem. Mas assim que a humanidade fez o seu primeiro churrasco, Zeus percebeu que tinha alguma coisa de errado. Aí não demorou muito para que descobrissem quem obviamente tinha feito isso, o que imediatamente provocou a mais intensa fúria do rei do Olimpo. E quem conhece ele sabe que quando o assunto é castigar, o fim de uma égua é sinistro. Então, primeiramente, Zeus foi até a forja conversar com o seu filho. Hefesto, como é que você não percebeu que Prometeu entrou aqui e roubou o fogo? Hã? Esquece, não é por isso que estou aqui.
Hefesto, você vai fazer uma coisa pra mim. Eu preciso que você crie a mulher. Mulher? Que é isso? É tipo o homem, só que um pouco menor e de vez em quando sangra. Ah, que nem quando corta com a espada? É, tipo isso. Ah. Saquei, pode deixar. Calma, eu não terminei de explicar. Me escuta. A mulher é uma criatura delicada. Então eu realmente preciso de toda a sua sutileza nesse trabalho. Porque da última vez que eu tava com dor de cabeça, você me deu uma machadada na testa. Ué, resolveu ou não resolveu? A tua mãe já te jogou num precipício quando você era um bebê de tão feio que você é. Não me obrigue a fazer o mesmo. Enquanto isso, Prometeu, percebendo que Zeus estava planejando alguma coisa e sabendo que não teria como escapar de sua ira, foi até sua esposa e seu filho recém-nascido chamado Deucalion. E nisso, descobre que o seu maior medo tinha se tornado realidade. Pois quando ele optou por ficar do lado de Zeus durante a Guerra dos Titãs ao invés do de seu pai, o Titã da Mortalidade profetizou que todos os seus filhos nasceriam mortais. E esse destino tragicamente se concretizou com Deucalion. Prometeu então abraça sua família e diz o quanto ele os ama. E mesmo sem explicar, sua esposa entende que esse não é um simples momento de afeto. Ele então dá um beijo em sua amada e, olhando nos olhos cheios de lágrimas dela, promete que não importa o que aconteça, ele iria sempre proteger o filho. E eu tive que escolher muito bem as palavras dessa frase para não dizer que prometeu. E assim que o Criador da humanidade se afasta de sua família e sai do recinto, ele vê que Zeus já estava esperando do lado de fora. Terminou sua despedida? E com isso, Prometeu é levado até o alto de uma montanha e acorrentado a uma rocha. Mas obviamente o castigo não seria só isso. Então, ao comando de Zeus, uma águia pousou em seu corpo e começou a se alimentar de sua carne, causando uma dor inimaginável e parando apenas após devorar o seu fígado. A ave então vai embora e, sendo um deus imortal, o seu corpo começa a se regenerar. O que infelizmente se torna sua maldição, pois ele foi condenado a permanecer acorrentado na montanha e ser visitado pela águia todos os dias por toda a eternidade. Aí, depois de executar o castigo, Zeus volta à Forja do Olimpo para ver se a encomenda dele já estava pronta. E Hefesto, sendo a personificação da eficiência, já tinha terminado. E foi assim que surgiu Pandora, a primeira mulher. Na sequência, Zeus apresentou a sua nova criação para todos os deuses do Olimpo, dizendo que ela era um presente para a humanidade. Porque ele sabia que se ele revelasse o seu verdadeiro plano sombrio, quase todos iriam se opor, gerando um conflito perigosíssimo. Então Zeus optou por ludibriar seus colegas do Olimpo e utilizar Pandora como uma bomba relógio. E a próxima parte desse plano foi convidar todos os deuses a presentear a primeira mulher com algum dom. Afrodite lhe deu beleza, Atena passou destreza manual, Apolo a ensinou a cantar, Poseidon a nadar e assim por diante. Até que chegou a vez de Hera, pois ela era cúmplice de Zeus. E se Pandora era uma bomba, a rainha do Olimpo estava prestes a acender o pavio. Porque o dom que ela entregou de presente foi a curiosidade. Na sequência, Zeus dá um passo à frente e diz que em troca de todas as oferendas que ela recebeu, Pandora teria que provar sua confiança. E com isso, o rei do Olimpo lhe entrega uma caixa. Que na verdade era um jarro, né? Só que no século XVI um cara traduziu errado e aí todo mundo começou a chamar de caixa. Mas como eu não tô afim de mudar o título para O Jarro de Pandora, vamos continuar chamando de caixa. Continuando a história. Zeus entrega o recipiente e diz que ela nunca deverá abrir, em hipótese alguma. E os outros deuses concordam que é uma troca justa. Com tudo resolvido, chega a hora de Pandora ir para o mundo dos homens. E eu sei que nesse exato momento muitos de vocês estão se perguntando: peraí, quer dizer que tem um monte de homens e só uma mulher? Pois é, galera, é o velho problema das Smurfette. Mas de qualquer maneira, Zeus já sabia exatamente para quem ele ia entregar Pandora. Pois entre os homens vivia o irmão de Prometeu. E como o rei do Olimpo queria se envolver o mínimo possível com a trajetória de Pandora, ele resolveu escolher alguém para levar ela até Epimeteu. E adivinha quem foi? Hermes, o motoboy do Olimpo. Fala aí, truta, tudo certo? Seguinte, meu velho disse que tu é firmeza, mano, tu é parça.
E como ele ficou sabendo que você tá solteiro, meio na seca, ele quis fazer um agrado pra você, tá ligado? E fica sussa que eu sei como é que é. Eu mesmo já tô subindo pelas paredes, velho. E pior que com a Talara eu consigo mesmo. Bom, a Pandora já tá chegando. E cá entre nós, ela é mó gatinha, véi. Pô, meu pai podia ter dado ela pra mim, né? Ah, mó cuzão. Então ela entra no recinto e, percebendo todos os seus atributos, Epimeteu imediatamente se apaixona. Eles então se casam e começam uma vida felizes juntos. Porém, sempre com a caixa ao lado. E ela sabia muito bem que não deveria abrir. Mas a cada dia que passava, a curiosidade presenteada por Hera se tornava mais angustiante. Então, inevitavelmente, o dia fatídico chegou. Pandora sucumbe à tentação e abre a caixa. Mas o que ela não sabia era que dentro dela Zeus havia colocado todos os males do mundo. Inveja, crueldade, guerra, fome, doenças. E quando foi aberta, todas essas calamidades saíram e se espalharam pelo planeta. E Pandora tenta fechar a caixa para impedir que tudo escape de dentro dela. Mas era tarde demais. Os males já tinham saído e estavam prestes a trazer desgraça e sofrimento para toda a humanidade. A única coisa que restou dentro do recipiente foi a esperança. E existem muitas interpretações dessa metáfora. Porque se a esperança foi a única que não saiu da caixa, isso significa que ela é a única coisa que o homem não recebeu. Tanto que existe uma versão dessa história que diz que, na verdade, a caixa continha todas as virtudes da humanidade. E quando foi aberta, todas elas se perderam e apenas a esperança continuou a existir. Mas também existe uma interpretação que diz que dentro do recipiente realmente estavam os males do mundo. E que a esperança estava no meio, porque ela também é um deles. Pois como já dizia Friedrich Nietzsche, a esperança é o pior de todos os males, pois ela prolonga o sofrimento do homem. Mas chega de falar disso, isso aqui não é uma aula de filosofia. Quer dizer, a não ser que esse vídeo esteja sendo passado em uma sala de aula. Aí, tecnicamente, ele seria... Enfim! Os deuses do Olimpo ficaram tristes com esse acontecimento, porque a maioria deles gostava da humanidade. E como Pandora abriu a caixa de livre e espontânea vontade, Zeus saiu isento de culpa. Aí, mesmo com as pessoas se tornando cada vez mais egoístas e cruéis, Epimeteu e sua esposa continuaram suas vidas. E nisso tiveram uma filha, chamada Pirra. Que nome lindo! Então os anos se passam, a garotinha cresce e, sendo uma semideusa, ela era muito hábil e aprendia tudo com muita facilidade. Mas ao mesmo tempo, ela era muito introvertida. Ela nunca se interessou em namorar e só ficava na dela. Até que um dia, ela ouviu falar que na Tessália havia um homem que desde muito cedo se destacava em tudo o que fazia. Um excelente guerreiro, estrategista, filósofo. E as façanhas desse prodígio eram tão impressionantes que logo sua reputação se espalhou pelos reinos. Então, pela primeira vez, e talvez puxando as características de sua mãe, a curiosidade de Pirra falou mais alto. E com o apoio de seus pais, ela foi a Tessália tentar conhecer este homem. Chegando lá, ela passa um bom tempo procurando. Até que um dia, ela finalmente o encontra. E, sendo filha de um deus, consegue sua atenção. Os dois então começam a conversar, eles veem o quanto eles têm em comum, e logo sentimentos começam a surgir. Então, o rapaz já apaixonado convida a garota para que fique com ele na Tessália. E Pirra, repleta de alegria, aceita. O casal continua a se conhecer, e a cada dia que passava, mais ela admirava a sabedoria e senso de justiça de seu amado. O nome dele era Deucalion, que por ser mortal foi destinado a viver entre os homens, mas, sendo filho de 2 deuses, tinha muitos dons que o tornavam especial, permitindo que ele se destacasse entre a população. Mas agora voltando ao Olimpo, os deuses estavam sempre observando a humanidade, que a essa altura já tinha se deteriorado absurdamente. Ladrões, traidores, assassinos. Então, em determinado momento, Zeus reúne o Conselho do Olimpo e diz que a perversidade do homem passou dos limites, sugerindo que eles fossem exterminados e que uma nova raça de seres humanos fosse criada. E a princípio os deuses ficaram relutantes, porque ainda haviam pessoas boas na Terra. Mas a quantidade tinha se tornado tão pequena que no fim eles acabaram aceitando. Então, antes de executar a sentença, Zeus subiu até a montanha onde Prometeu estava aprisionado. E chegando lá, ele disse: Olá, meu querido! Eu espero que você esteja alimentando corretamente a minha águia. Mesmo que seja com a sua carne imunda de titã. Enfim, eu tenho uma novidade para te contar.
O Conselho do Olimpo acabou de concordar com o extermínio da raça humana. Hã? Isso! Olhe nos meus olhos enquanto eu falo com você. Por tempo demais eu tolerei essa raça insolente. Você acha mesmo que algumas poucas oferendas insignificantes justificam sua existência? Eu passei muito tempo esperando por esse dia. Ou melhor, planejando. Você sempre tratou a humanidade como um filho, Prometeu. E tendo essa personalidade desobediente, eu sabia que a partir do momento que eu privasse a sua criação do fogo, não demoraria muito para que papai corresse ao resgate. O que, por sua vez, me deu a desculpa perfeita para tirá-lo da jogada. Então, com o Criador do Homem fora do meu caminho, eu só precisava convencer o Conselho do Olimpo. O que não seria uma tarefa fácil, pois por algum motivo a maioria deles criou um afeto por esses réis mortais. E é aí que entra Pandora, a chave do meu plano. Eu lhe entreguei a caixa, a culpa caiu sobre ela, e a humanidade se tornou tão perversa que o Conselho do Olimpo não teve opção a não ser aceitar minha proposta. E não se preocupe, Prometeu. Para convencê-los a eliminar a raça humana, eu garanti que Hefesto iria criar uma nova. Mas dessa vez, será sob minha supervisão. E assim, farei uma versão melhorada do homem. Mais obediente, mais servil, que entenda a sua insignificância e cultue os deuses apropriadamente. Então, com um simples dilúvio, esse problema finalmente estará resolvido. E a propósito, o seu filho vive com os humanos, não vive? Mais um mortalzinho medíocre. Fico feliz de ter o exilado ao mundo dos homens. Bom, chegou a hora. Cada um desses vermes, culpados e inocentes, todos irão perecer ao estalar dos meus dedos. Mas o que Zeus não sabia era que Prometeu tinha o dom da profecia, fazendo com que ele recebesse visões de qualquer mal que pudesse acontecer com seus descendentes e também permitindo que ele se comunicasse profeticamente com eles. Então, antes mesmo que as nuvens de tempestade começassem a se formar, Prometeu secretamente enviou uma mensagem divina para seu filho. E nessa mensagem, Prometeu avisou do desastre que estava prestes a acontecer e aconselhou seu filho a preparar uma arca, para que ele e sua amada se salvassem. Então Deucalion, sendo um homem justo, tenta avisar as pessoas da calamidade que se aproximava. Mas tudo que recebeu foi desdém. Com isso, o casal rapidamente enche o barco com suprimentos e, faltando pouco tempo para que a inundação tomasse proporções catastróficas, velejam em alto mar. A chuva então se intensifica e as pessoas começam a perceber a gravidade da situação. Mas a essa altura, já era tarde demais. Aí, os dias vão se passando e Deucalion e sua esposa continuam à deriva, vendo apenas o mar até onde o horizonte alcança. Enquanto isso, Zeus descobre que eles sobreviveram e fica putaço, a ponto de mais uma vez reunir o Conselho do Olimpo e dizer que esses dois também tinham que ser exterminados. Mas, percebendo que o casal tinha bom coração, a proposta de Zeus foi recusada. Não, mas... Mais alguns dias se passam, o nível da água finalmente começa a baixar e eles encontram o topo do Monte Etna, oficializando o fim do dilúvio. Aí, obviamente, esse casal foi responsável por repopular a Terra, concluindo a história. E para quem gosta de cronologia, é válido mencionar que a caixa de Pandora foi aberta antes do ataque do Tifão e o dilúvio aconteceu depois do rapto de Perséfone. Agora, para finalizar, é interessante notar duas coisas. A primeira é que dá para traçar um paralelo entre essa história e alguns eventos da religião cristã, como por exemplo o dilúvio, onde apenas uma família se salva em uma arca, Pandora, que assim como Eva foi a primeira mulher e sucumbiu à tentação desobedecendo a ordem de uma entidade superior, e se você forçar um pouquinho a barra, dá até para dizer que Prometeu foi uma divindade que por amor se sacrificou pela humanidade, sendo no final preso e condenado. E a segunda coisa que é interessante perceber é que nem sempre os deuses do Olimpo estavam de acordo. Na verdade, tem rivalidades ferrenhas entre alguns deles, sendo que uma das maiores surgiu em uma competição entre tio e sobrinha. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! Finalmente eu terminei tudo. Cada defunto no seu lugar, toda a papelada preenchida.
Eu nem acredito que finalmente eu e a Persephone vamos conseguir tirar as nossas férias nos Campos Elíseos. Vão ser só 2 dias, mas não tem problema. Vai ser maravilhoso. Eu só preciso que por um fim de semana nenhuma desgraça aconteça. Filho da puta! Então, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo e do multi-act? Gostaram ou não gostaram? Sempre estejam deixando aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês aí, que isso é bastante importante aqui, para que eu sempre possa estar, como sempre aqui, melhorando e trazendo cada vez aí vídeos melhores aí para vocês. Então, agora eu venho aqui falar a minha opinião sobre o vídeo. Vocês já devem estar acostumados a ver eu falar que esse canal aqui do Guilherme sempre traz vídeos muito bons e muito bem explicados aí, com um ar bem cômico aí para manter a gente bastante entretido. Todos os vídeos dele são muito bons, são muito bem feitos aí, tem o ar perfeito, tem a medida perfeita de momentos sérios com uma atuação boa e momentos cômicos aí para dar aquela quebrada no clima aí, se ficar muito tenso. Todos os vídeos dele que retratam a mitologia que eu vi, não tem nenhum que eu tenha achado particularmente ruim ou abaixo da média, ou algo que fugisse disso. Todos eu gostei e todos são muito bons, e eu espero aí que vocês gostem aí desse tipo de conteúdo e continuem me pedindo para trazer mais, porque eu não quero continuar. Eu quero continuar aí trazendo os vídeos aí do Guilherme aqui pro canal. Eu não quero parar de trazer. Mas isso depende inteiramente de vocês. Eu não posso trazer. Não posso continuar aqui trazendo os vídeos aí contra a vontade de vocês. Então, se vocês gostaram aí do vídeo, sempre estejam deixando like aí, se inscrevendo no canal aí para não perderem os próximos vídeos aí e estejam sempre comentando aí os próximos vídeos que vocês querem que eu traga aqui. Tanto vídeos do canal do Guilherme, quanto os outros vídeos aí que vocês futuramente querem que eu traga. Mas essa daqui foi basicamente a minha opinião. Edição boa, atuação perfeita, vídeo sensacional. Não tem literalmente nada que eu mudaria. Tá bem explicada a história para quem é iniciante nesse mundo aí de mitologia grega aí e não entende muito dessas coisas aí. Ele explica sempre muito bem e, na verdade, ele até melhora a história original em diversos pontos. Mas, de qualquer forma, eu vou me despedindo aqui de todos vocês. Então, valeu, falou e até a próxima, pessoal.